As mulheres representam 51% da população brasileira, mas o retrato que se vê no mundo dos investimentos mostra uma proporção bem diferente. Na Bolsa Paulista, são apenas 22% dos investidores pessoas físicas. Há pouco mais de 201 mil mulheres contra 717 mil homens na B3. E o pior é que a proporção vem caindo desde 2011, quando elas representavam 25% dos investidores, apesar de o número absoluto nunca ter sido tão alto. Afinal, que fatores estão por trás disso? Olá, Traders Club, eu sou Larissa Linder, editora do TC, e neste Dia da Mulher a gente vai debater a disparidade de gênero no universo das finanças. Para isso, a gente conta com a presença de uma especialista em empreendedorismo feminino e economia comportamental, Mariana Florentino, que também é sócia fundadora da Florim, uma consultoria que ajuda mulheres a empreender e a investir. Olá, Mariana, obrigada pela tua participação no nosso podcast. Oi, Larissa, eu que te agradeço por poder participar de uma conversa tão importante como essa, que é para falar justamente do papel da mulher como investidora. Eu citei aí os dados de investidoras na Bolsa de Valores. A participação das mulheres no mercado, investindo na Bolsa ou mesmo em fundos e outros produtos ainda é muito pequena. Por quê? Então, Larissa, esse é um ponto muito importante, né, sobre a participação da mulher nesses produtos aí de investimento, né? Quando a gente fala de bolsa de valores, muitas vezes a primeira coisa que a gente associa é o risco. E a primeira ideia que se tem da mulher como investidora é de que ela é temerosa, de que ela é pé no chão e que pensa a longo prazo. O que já se mostrou em algumas pesquisas que sim, é verdade, mas a bolsa também tem como a gente montar estratégia, uma estratégia pensando nesse longo prazo, né? Então, acho que esse é só um pequeno detalhe. O mais difícil que eu acho é que a linguagem que se tem não foi feita para a mulher se incluir nela. Então, eu falo das corretoras, eu falo da abordagem que a gente tem dentro dos grandes bancos de varejo e assim por diante. Um outro ponto é que a mulher teve a chance de entrar no sistema financeiro há menos tempo. Mas aquela história de que a mulher começou a trabalhar há pouco tempo não é bem verdade, né? A gente começou a trabalhar desde que a humanidade se enxerga como humanidade. Mas é que o trabalho da mulher foi enxergado como de fato um trabalho há menos tempo. Porque trabalhar dentro de casa é trabalho, mas a sociedade não enxergava como tal. Então, quando a gente fala de trabalho, sempre é muito associado à economia. E aí, se a gente pensa na economia, a mulher parecia não fazer parte dessa economia. Então, para vocês terem ideia, a mulher teve direito ao CPF na década de 60, e aí foi quando a gente também teve direito a ter conta sem ser conta conjunta. Então, é muito recente isso, esse movimento. Por isso que quando a gente fala dos tipos de investimento que são um pouco mais avançados, vamos dizer assim, porque é renda variável, a mulher ainda não se sente parte daquele mundinho. É um movimento que a gente precisa sim mudar, mas que não é tão fácil, né? Acho que tem raízes aí que precisam ser transformadas também. Eu tenho dados aqui também de uma pesquisa do Banco Suíço UBS, divulgada ontem. De acordo com o estudo, no mundo todo, 58% das mulheres delegam as decisões financeiras de longo prazo aos seus cônjuges. No Brasil é um pouco menos, 45%, mas ainda um número alto. E existe uma certa disparidade, porque ao mesmo tempo, 89% das mulheres compartilham controle sobre as despesas domésticas, ou seja, no dia a dia, ela quem escolhe o que vai ser comprado no supermercado, mas quando se fala de investimento, são os cônjuges que mandam. Interessante dessa pesquisa é que mesmo as mulheres mais jovens, de 20 a 34 anos, não só seguem esse comportamento, como têm maior probabilidade de delegar aos cônjuges a tomada de decisão financeira que as mais velhas. Na média mundial, 59% das mulheres entre 20 e 34 anos deixam seus cônjuges assumirem o controle, em comparação com 55% das mulheres acima dos 50 anos. A América Latina foi a única região a mudar a tendência, sendo que no Brasil apenas 40% delegam aos seus cônjuges. Mariana, o que você vê das consultorias que você faz, dessa dinâmica entre marido e esposa que aparece de mais nítido aí? Bom, então, Larissa, falando dessa dinâmica aí de casal que você me perguntou, entre marido e esposa, eu acho que independente da família que está sendo construída, e do sexo, eu acho que são duas histórias completamente diferentes que vinham e que estão se transformando numa nova. Toda vez que existe isso, é natural ter alguns conflitos. Então, quando a gente fala de dinheiro, que é uma coisa que normalmente as pessoas não conversam, isso é ainda mais nítido, né?
Então, o que que acontece? É importante sempre, até no período ali do namoro, antes de virar casamento, ou que nem vire casamento, que essa conversa seja cada vez mais leve. É importante que o outro conheça aquilo que você traz de bagagem. Às vezes, uma das pessoas tem um perfil mais de poupador porque passou muita dificuldade no começo da vida. Já o outro é gastador porque sempre que precisou pôde contar com alguém dentro da família. As histórias têm um passado e a gente precisa entender elas para depois olhar para frente, né? Que seriam nos investimentos. Cada um vai ter um perfil, mas a forma como você se relaciona com o dinheiro tem tudo a ver com esse perfil que você vai construir, sendo ele junto ou separado, né? Eu sempre costumo dizer que muita gente me pergunta: ah, a conta conjunta funciona bem, não funciona? Eu acho que independente de ter conta conjunta, você deve sempre ter um dinheiro que é separado, porque a gente tem os nossos sonhos que são sonhos juntos, mas tem aquele sonho que é individual, e você precisa saber respeitar ele, sem ter o outro ali do lado para criticar ou para julgar se aquele seu sonho ele pode ou não ser construído, se é supérfluo ou não, né? Porque sempre com o seu olhar, às vezes o do outro é supérfluo. Então, o som do carro, o videogame novo pode ser supérfluo para você, mas a bolsa, comprar uma viagem com as amigas pode ser supérfluo para o outro. Então, é importante que você tenha autonomia e que você tenha poder de escolha para decidir sobre o seu dinheiro. Outra coisa que aparece na pesquisa do OBS é que, embora as mulheres tenham uma melhor educação e mais sucesso do que nunca, elas acreditam que seus cônjuges sabem mais. Eu queria saber se existe de fato alguma diferença comportamental entre mulheres e homens na hora de investir. Então, essa é uma pergunta bem interessante, né, que fala da diferença comportamental entre homens e mulheres. Sim, ela existe, mas eu gosto sempre de um exemplo que para mim é bem emblemático, assim, né? Naquele período ali de crise da Lehman Brothers, em que a empresa sofreu a crise financeira e que levou tantos outros players do mercado junto, teve um fundo que era administrado exclusivamente por mulheres, né? Era um fundo de investimento que é conhecido como Private Equity e que ele se chama Aldor Capital. E esse fundo foi um dos únicos que passou sem nenhum arranhão nesse período de crise. E tem outros trabalhos também que mostram que os homens eles investem mais quando estão com níveis de testosterona mais alto. Quando que isso acontece? Geralmente no período da manhã. E se a gente reparar, a Bolsa de Valores ela tem mais operações no período da manhã. Então tem algumas pesquisas que falam sobre isso. E falam também que a mulher, o período que ela mais arrisca é no período de TPM. Então, que é quando o nosso nível de testosterona também aumenta, assim. Mas eu acho que tem muito a ver com a construção que foi feita, porque quando a mulher ela erra, ela sente um peso de culpa muito maior. Então, eu acho que esse temor que ela tem de, vou pensar 2 vezes, 3 vezes onde eu vou investir para não errar, é porque também vem junto um batalhão de pessoas falando: mas será que você sabe lidar bem com o seu dinheiro? Será que você sabe investir? Será que você não foi muito gananciosa? E a ganância, a ambição e todas essas outras palavras, elas pesam quando se fala isso para uma mulher. Então, acho que essa diferença comportamental tem muito a ver com a carga que a sociedade também coloca em cima da gente. Tem um livro que eu estava lendo há pouco tempo e ele falava sobre o olhar da mulher sobre economia, assim, em cima da economia. E ele questionava: como será que teria sido a economia se o Lehman Brothers fosse Lehman Sisters? O que será que o mundo teria dito para essas mulheres? Como será que teria sido o restante das outras empresas que foram arrastadas juntas, né? Será que o peso teria sido menor, maior? Será que a culpa teria sido colocada de que forma? Então, deixa esse questionamento aí aberto, que eu acho que vai mexer com muita gente. Essa pesquisa que eu citei, ela também fala da importância das mulheres tomarem as rédeas dos seus planejamentos de longo prazo, até para não ficarem em uma situação ruim quando o cônjuge morre, quando se divorciam, que é o caso de muitas. Saber investir também é uma forma de se empoderar? Com certeza. Eu acho que você bateu numa tecla muito importante. Com certeza é uma forma de se empoderar. Tem até um nome para isso, né? A gente chama de síndrome do Viagra, né? Que é quando um homem, ele se separa e acaba casando com uma mulher mais nova e aquela mulher que antes contava com aquela renda até para viver, passa a sobreviver, porque ela não sabe nem pagar um boleto, não tem renda o suficiente para manter aquele padrão de vida. E é uma situação muito, muito ruim, mas que todo mundo conhece alguém no círculo familiar ou próximo que já passou por isso.
Então, acho que sim, os investimentos eles são uma forma não só da gente se empoderar, mas também de tirar essa desigualdade que existe no mercado de trabalho, né? Da diferença salarial entre homens e mulheres e em outras questões também. Então, é uma forma da gente se amar a longo prazo, assim, de você ter esse olhar caridoso e amoroso com você mesmo ali no futuro. Porque a gente não sabe o que está reservado. Então, é muito importante, sim, os investimentos nessa hora. E você diria que, além de trazer vantagens para as próprias mulheres, o mercado se beneficia de um ambiente mais igualitário? Ah, com certeza, sim. Acho que o mercado como um todo se beneficia, sim, de um ambiente mais igualitário. Isso pensando nas empresas, porque tendo mulheres ali dentro vão pensar de uma forma diferente, até para atrair essas mulheres para o mercado financeiro, para os produtos financeiros e assim por diante. E é isso que a gente sempre fala, né? Seria difícil um homem tentar se posicionar como uma mulher para atrair ela utilizando uma linguagem mais feminina e assim por diante. Então é por isso que é importante a gente ter mulheres também para se identificar, para enxergar, olha, ela chegou lá, eu também posso. Para ter de exemplo, para ter representatividade, assim, acho que é esse o grande ponto. E o mercado todo se beneficia porque as mulheres, tendo exemplos no topo, elas vão querer sim chegar lá. Então a gente precisa muito disso, né? E eu vejo como o mercado ainda é carente de exemplos. Quando a gente está no curso, a gente sempre pergunta: quem você acha que lida bem com o dinheiro? E a gente está cansada de escutar exemplos masculinos. E não é que eles não podem ser, mas aí quando a gente vira e faz a segunda pergunta, você acha que lidar bem com o dinheiro é usar bem ele, mesmo sendo pouco, ou é fazer ele multiplicar? Aí elas falam, que não, é fazer com pouco, e aí o exemplo é feminino. Então, eu acho que a gente tem que ultrapassar essa barreira, né? Já que a gente já faz com pouco, vamos usar esse excedente aí que a gente tem bem, vamos usar ele para render para nós mesmas, assim. Então, tornando esse ambiente uma mola para as próximas gerações, para que elas consigam isso com mais facilidade. Para que falar de investimento não seja esse peso todo que as outras gerações carregaram, assim. E a grande dificuldade que eu vejo está muito na sociedade também, né? Como você disse aí, como a educação influencia. Tem uma pesquisa inglesa que mostra que se fala muito mais com os meninos sobre dinheiro do que com as meninas, mas até nas brincadeiras a gente vê disso, né? Então, o menino ele brinca com carrinho, ele vai sair do ambiente de casa. A menina não, ela brinca com casinha, que é para ela permanecer naquele ambiente, né? Então, para que a mulher consiga sair de casa, consiga mudar essa estrutura, os investimentos são importantes e eles vão ser importantes também para tornar a economia como um todo mais igualitária. Eu queria aproveitar para falar do seu trabalho também, o trabalho da Florim, que é super importante. Explica um pouco para a gente dos cursos e das consultorias que vocês oferecem. Ah, sim, então. A gente roda o Brasil inteiro dando curso para mulheres, né? Só para mulheres, então é um curso feito por mulheres e para mulheres, com um grande objetivo que é de fato trazer esse diálogo, um diálogo aberto, um diálogo sem receio, sem medos, assim. É por isso que sempre na sala são poucas mulheres e o espaço aberto para que elas possam questionar, tirar suas dúvidas, se abrir de verdade, assim. A gente fala que é tão difícil para uma mulher sentar à mesa, né? De fato, puxar uma cadeira e se sentir participando daquele papo, daquele assunto ali. E o nosso grande objetivo é esse: é empoderar para que as mulheres possam sim falar sobre dinheiro sem sentir o peso. Falar de investimento sem sentir que está sendo enganada, assim, porque essa é a pior sensação que tem, quando alguém usa de palavras difíceis para que a gente não possa entender sobre algum assunto. E a gente já venceu tantas coisas nessa vida, falar sobre investimento é só mais uma delas. E é algo que a gente vai estar fazendo por nós e por mais ninguém, né? Então acho que esse é o nosso grande objetivo, trazer uma educação financeira de uma forma que a mulher entenda, e é por isso que a gente traz muito da psicologia econômica, né? Para ela se enxergar nisso. A gente fala que toda mulher um dia já disse: hoje eu posso, eu mereço, eu trabalho para isso. Então é para entender um pouco dessas justificativas que o curso foi feito e para depois dar um passo, sim, para o planejamento financeiro e para entender esse mundinho dos investimentos
que pode ser sim um pouco complexo, mas dá para ser falado e discutido de uma forma fácil, sem economiquez, sem siglas difíceis, para que todo mundo de fato entenda e consiga colocar em prática nas suas vidas. Tá certo, obrigada Mariana pela tua participação. A gente fica por aqui. Feliz Dia da Mulher a todas. Até mais.